Olá, querida comunidade. Estamos aqui então para falar um pouquinho sobre a minha vocação como religiosa, né? E depois um pouco mais sobre a vida consagrada e também os trabalhos pastorais, sociais, educacionais e na área da saúde também, que as irmãs têm aqui na cidade de Leme. E também dar uma mensagem aí no final, no momento em que nós vivemos da pandemia. Então, eu sou a irmã Aurora Tenfen, natural do Paraná, de Manoel Ribas, né? E posso dizer assim que a minha vocação já surgiu, penso eu, no ventre da minha mãe, porque a minha mãe havia sofrido uma cirurgia e não poderia ter engravidado. Mas acho que Deus tem me chamado por essa via. E ela engravidou, e quando eu nasci, uma menina muito pequena, fiquei na incubadora 10 dias, ninguém dava garantia de vida, dizer, olha, acho que não é possível viver. E com a graça de Deus, quem foi parteira da minha mãe foi uma irmã ucraniana que se chamava Aurora. E eu tenho a graça de receber este nome a essa irmã. E com tudo isso, ela já tem me batizado lá no hospital, pensando que eu não sobreviveria. Então ela disse para minha mãe, vamos batizar essa menina, garantir, né, o batismo a ela. E vamos pedir a Deus que ela seja uma boa religiosa, porque eu sou religiosa e estou fazendo o parto. E também me chamo Aurora, então gostaria que o meu nome ela levasse nessa denominação para a vida futura dela. E assim, é impressionante, né, no decorrer do tempo, e que desde pequena eu sempre tive esse desejo de ser religiosa. E cresci, e tenho uma irmã mais velha, a irmã Carmelita, que penso que é conhecida de muitos, porque aqui trabalhou, em Leme também. E ela é religiosa, hoje ela está em Santa Catarina. E na época eles diziam, não, mas já tem uma irmã que é religiosa, você ainda quer ir para o convento? Mas quando Deus chama, ele não olha quem já é ou vai ser, enfim, é você. O chamado é pessoal, é individual, não é? E nesse caminho eu fui fazendo os encontros vocacionais na minha cidade, onde já tinha comunidade das irmãs postelianas. E então lá eu fui crescendo, passei minha adolescência. Quando eu completei os meus 15 anos, pedi ao meu pai, deixa eu ir para o convento. Ele disse assim, não, minha filha, só tem mais você de mulher em casa, você precisa cuidar da minha mãe. Na época realmente ela estava bastante doente. Aí meu pai disse, realmente você tem vocação, quando você terminar o ensino médio, você pode ir ao convento. E assim foi, mais 3 anos de espera. Quando eu completei os meus 18 anos, então pedi novamente ao meu pai, eu quero ir ao convento. Ele falou, a decisão é sua. O importante é que você seja feliz, apesar de que a gente gostaria que você ficasse em casa conosco, né? Porque você é a filha mais nova. Então, naquela época, para a minha geração, filho mais novo ficava para cuidar dos pais. Falei, mas eu no convento também posso cuidar um dia de vocês, jamais vou abandoná-los, né? E assim foi. Então, em 88, eu entrei no convento, vim para Leme, fiz toda a minha formação de vida religiosa. E naquela época não era permitido o estudo ainda de universidade, só mais intensivo a vida religiosa mesmo. Então, aqui em Leme, eu fiz meu postulantado, meu noviciado, meu juniorato. E quando completei meus 23 anos, eu fiz a minha entrega total a Deus, que se chama os votos perpétuos, para sempre, né? E assim a gente vive nessa intencionalidade da fidelidade da vocação, né? Essa vivência de todo dia reassumir a vocação e viver bem essa entrega à missão, ao trabalho de Deus, a isso fomos chamados. Então essa é a minha caminhada. Depois trabalhei um tempo no Sagrada Família, que na época se chamava creche, e fiquei 4 anos. Fui transferida para a minha cidade natal, no Paraná, para ser diretora de uma escola nossa,
a Escola Santa Maria Madalena Postel. E lá fiquei 4 anos na direção dessa escola, trabalhando e também estudando, que na época eu fiz pedagogia e gestão escolar. Depois de 4 anos eu recebi o convite para ser diretora na nossa escola em Santa Catarina. E lá eu fiquei por 16 anos nessa cidade de Pomerode, Santa Catarina, onde a gente ampliou a educação do ensino fundamental, construímos uma escola, ampliação da escola, todo um processo aí muito bacana, junto com o povo, com a comunidade também, com os empresários. Então hoje lá nós temos uma escola desde o berçário ao ensino fundamental 2. E no ano de 2015 eu fui eleita provincial. Então um momento que a gente não espera e Deus chama, né? E eu estava muito feliz lá na direção da escola, eu amo muito a educação, gosto desse protagonismo da educação, dessa essência educacional, acredito muito no ser humano, porque a educação transforma as vidas, né? Pelas atitudes da educação que um ser se faz ser diferente socialmente. Então esse investimento, apaixonada por essa profissão, e venho ao capítulo e fico eleita provincial. Então, 2015, deixei a terra catarinense para viver na terra lemense, né? Então, desde 2015 estou aqui em Leme até o presente momento, né? E este mandato de provincial vence em outubro de 2021. Então, até esse momento terei a missão como provincial de coordenar toda a nossa província em nível de Brasil, né? E hoje nós estamos aí em vários estados, né? Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Tocantins, Maranhão e uma extensão das nossas irmãs missionárias na África. Então temos todo esse trabalho aí, sendo que a nossa congregação, ela é uma congregação de ramo francês, mas nós, na época da Revolução, então, pertencemos ao ramo alemão. Mas a fundadora é a mesma, né? Santa Maria Madalena Postel. Então é nessa congregação que eu sirvo a minha vocação. Então essa foi um pouco da história da minha vocação. Agora falar da vida consagrada é falar dessa opção vocacional, que cada pessoa ela faz a sua opção. Então como nós fazemos a opção pela vida religiosa, né? É uma opção específica, essa entrega para um trabalho tanto pastoral, quanto profissional, quanto social, tudo está em volta dessa vida consagrada. A vida consagrada tem uma dinâmica muito interessante, porque ela está muito voltada a esses tudo em comum, né? A vida comunitária, que penso que hoje é um grande desafio para a juventude, né? Mas jovens, não tenham medo, tenham coragem, não é? Coragem de entregar a sua vida ao serviço de Deus, tão belo, tão maravilhoso, como vocês estão vendo aqui. Uma irmã que ama a vida consagrada. E nesse sentido, então, essa nossa entrega. A vida consagrada, ela se dá pelos votos perpétuos que a gente faz e assume 3 votos. Pobreza, castidade e obediência. Então nós não temos nada em nosso nome. Todo o nosso trabalho, a nossa missão, ele vai para um caixa comum, e esse caixa comum é que coordena toda a nossa vida consagrada e também os nossos trabalhos, seja profissionais ou seja o nosso trabalho social, educacional ou na área da saúde. Obediência, o voto de obediência, que talvez para muitos é muito difícil, mas é muito simples, né? A obediência, ela está voltada no sentido da entrega. Aonde Deus chama, você vai servir. Não importa, porque você não vai para fazer sua vontade. Você vai para fazer a vontade de Deus nessa missão, como um chamado e uma entrega por amor a este trabalho, a essa missão, na qual Deus chama a cada dia, né? Então nós temos aí o voto de castidade também, que as irmãs não se casam, né?
As irmãs assumem essa castidade, essa entrega de corpo e alma ao serviço de Deus. Essa verdadeira paixão que talvez você teria por uma pessoa para constituir uma família, nós temos essa paixão pelo reino de Deus, essa entrega de corpo e alma a serviço da missão. Então isso é muito bonito, né? Você se doar e se doar por inteira. Como dizia a nossa fundadora, Deus não quer só a árvore, Ele quer os frutos. Então a nossa entrega é uma entrega total. E nesse trabalho todo nós vivemos em comunidade, né? Tudo é partilhado, tudo é dialogado, é tudo em comum. Então nós vivemos a vida comunitária. Temos comunidade com 5 irmãs, com 3 irmãs, com 2 irmãs e outras com 15 irmãs, como é o caso aqui no convento Santa Maria Madalena Postel, em Leme. E essa vida consagrada, então, nós vivemos nos diversos estados do nosso país, do nosso Brasil, aonde eu já citei anteriormente. Então, cada uma faz a sua missão. Quem optou pela profissão, a saúde, então está na área da saúde. E nós temos aqui em Leme o Recanto Plácida, que não sei, estejam convidados a conhecer. Hoje nós atendemos 70 idosos no Recanto Plácida, né? Então é um trabalho muito bonito, onde você trabalha com a dignidade, dar dignidade para a pessoa aí nos seus últimos tempos de vida, né? O carinho, o afeto, o cuidado. Então é uma missão muito bonita que as irmãs postelianas fazem aqui em Leme. E o nosso foco maior, então, está na área da educação e também na área pastoral e social, né? Hoje nós estamos mais voltados para a educação e para o social, nesse sentido de formar seres humanos. Então, de formar pessoas humanizadas, pessoas de valores para essa sociedade que realmente tanto precisa de lideranças de caráter, de ética, de moral, de honestidade. É o nosso grande desejo na área da educação. Formar bem as vidas que ali perpassam por nossas mãos, aprendendo os valores cristãos, os valores que o ser humano tem e a essência que é o ser humano, porque ele é um dom, é escolhido por Deus. Então Deus olhou para nós e disse: é você. Então nós temos que ser responsáveis e zelar por essa vida que Deus nos deu tão gratuitamente. Então nós temos aqui em Leme o Sagrada Família, onde hoje nós atendemos mais de 500 alunos no Sagrada Família. Então nessa educação humanizadora e inovadora. Então nós damos esse sentido aí com os nossos educadores dentro dessa proposta de projetos e proposta de humanização. Porque nós, irmãs postelianas, temos um carisma muito bonito, muito abrangente, que é assumir e revelar a misericórdia de Deus aonde quer que estejamos. E aí estende então o nosso trabalho na área social, que também gosto muito de fazer esse trabalho, né? Nós atendemos lá no Imperial 50 crianças no contraturno da escola, né? Então oferecemos várias oficinas, oferecemos reforço escolar, enfim, estamos lá cuidando dessas crianças e também educando para a vida. Temos um trabalho bonito também no Jardim Empírio, onde a gente oferece cursos profissionalizantes para adolescentes, jovens e adultos. Então realmente é uma missão bastante grande aqui em Leme, com muita responsabilidade. Temos no Bom Sucesso, onde fica a nossa sede do Centro de Formação Plácida Viel, e lá nós temos uma oficina para jovens e adolescentes em confronto à lei. Então a gente também oferece para eles um curso profissionalizante através da tapeçaria. Eles já fizeram muito puff, já fizeram muitas questões artesanais para nós, para poder vender e também sustentar os nossos projetos sociais. E atualmente nós estamos no Alto da Glória, até que pertence à comunidade São Sebastião. Então estamos unidos aí, vamos somar força. E lá está sendo construída para funcionar em 2021, em fevereiro, uma escola de ensino fundamental 2, do 6º ao 9º ano. Então fica aí o convite também para essa comunidade que somem conosco. Venham nos ajudar,
É um trabalho voluntário, tanto um trabalho que todos os professores serão voluntários, porque essa educação é gratuita para todos os alunos do 6º ao 9º ano daquele bairro lá do Alto da Glória. Então, uma alegria muito grande. Eu acho que a vida consagrada, o sentido da vida consagrada é estar no meio do povo, com o povo, não é? Esse fervor, animando o povo, orientando e educando da forma posteliana, né? Que é dizer, vamos lá, nós temos a grande missão de assumir e revelar a misericórdia de Deus. O que é a misericórdia de Deus se não é amar o ser humano no seu jeito, incondicionalmente, né? Então aí nós estamos na nossa simplicidade de ser, como foi Jesus, né? Essa forma simples de ser e de evangelizar. Então nós temos essa grande missão, enquanto Congregação das Irmãs de Santa Maria Madalena Postel, aqui em Leme, de assumir e revelar a misericórdia de Deus através das nossas ações e atitudes e testemunho posteliano. Então, muitos podem estar perguntando, né, principalmente quando passam em frente a esse convento tão grande, o que tem lá, né? E como as irmãs estão vivendo esse tempo de pandemia, né? O que será que estão fazendo? É lógico que esse tempo nós agora estamos priorizando mais a vida de fato, a vida de oração. Porque o nosso mundo precisa de oração. O nosso mundo precisa de conversão pessoal, individual, né? Uma conversão social, né? Uma conversão de lideranças voltada à comunidade, ao povo de Deus, às necessidades atuais que nós vivemos. Então, nesse tempo de pandemia, nós intensificamos nossas orações, a nossos trabalhos também, e a toda a humanidade. O mundo inteiro está sofrendo com a pandemia. E penso que a gente precisa viver bem e tirar o melhor do tempo em que a gente vive. Então a pergunta que fica talvez, e o que essa pandemia veio nos ensinar? Essa é a grande pergunta. E para nós, para mim, eu digo que eu preciso tirar a essência de tudo isso para sair desse momento melhor. De como eu vou me entregar mais e melhor depois de toda essa experiência que nós vivemos esse tempo, aonde a família teve que correr menos e se encontrar mais, que talvez é um grande momento que precisa ser repensado, porque muitas vezes a gente vive na mesma casa, pouco se encontra. Então essa pandemia tem esse lado bom, que fez com que as famílias se enxergassem mais e melhor, e se de fato convivessem mais, se conhecessem melhor, né? Isso nós podemos tirar o grande exemplo. E assim nós irmãs também, porque nós temos todo o nosso trabalho educacional, social, área da saúde, pastoral, enfim, nós também corríamos muito. Talvez vocês pensem que freira é só rezar, vocês estão enganados. A gente reza e trabalha, ora é que elabore, né? Então nós também tivemos que nos encontrar mais, conversar mais, rezar mais, intensificar mais e buscar a interiorização. Mas nesse tempo a gente não parou de trabalhar, tanto que eu já falei que a gente está construindo uma escola no Alto da Glória. E aí vocês podem perguntar, mas como isso, né? De vez em quando a gente dá uma fugidinha lá ver, né? Mas a gente controla também pelo Zap, pelo drone, enfim, a gente vai vendo aí com o engenheiro, né? E assim vamos construindo a vida e também a vida social. Fizemos muito trabalho no sentido pelo Face, divulgação de projetos, né? E nesse tempo muita gente desempregado, passando fome, né? A gente sabe disso. E já aproveitando, como o povo lemense tem um coração maravilhoso, né? Nós recebemos tantas cestas básicas de doações para ajudar as famílias carentes, as famílias necessitadas neste tempo de pandemia, né? Fizemos aí um projeto com os nossos amigos e parceiros do álcool em gel, em troca de cesta básica. Então foi um trabalho muito bonito, que a gente tem uma grande oportunidade de evangelizar as pessoas. Penso que esse tempo é um tempo de solidariedade.
é de deixar de olhar só para si e sim olhar para o outro. Porque quando a gente conhece a gente mesmo, a gente se doa para o outro, porque a gente consegue se colocar no lugar do outro e sentir as necessidades do outro. Então esse é o belo, assim como Jesus fez, né? Jesus sentiu a realidade, ele viu, ele viveu. Então é isso que nós temos que fazer hoje, se colocar mais a serviço e se colocar mais no lugar do outro, não esquecendo da sua importância enquanto pessoa, mas nessa totalidade de que quando a gente está com os outros, o bem com certeza é maior. Então a mensagem que eu deixo nesse tempo, que a gente possa fazer essa parada interior. Hoje nós não estamos mais convidados a fazer tanto, mas nós estamos convidados a olhar para dentro de nós e nos encontrar de novo. Para que esse novo que existe dentro de nós possa transformar vidas, e vidas em abundância, na qual foi o desejo de Jesus em seu tempo, né? É encontrar forças dentro de nós. E aí que eu estava um dia comentando, né, com um amigo meu, eu falei assim, nossa, é um grande desafio. Porque quando a gente não busca Deus, quando a gente não dá este lugar no nosso interior, que é só o lugar dele, que é reservado para ele, esse é o momento que muitas pessoas desmoronam, porque olham para dentro de si e não conseguem, só sente esse vazio, porque ele não foi preenchido com essa graça de Deus no tempo necessário. Então agora talvez esse é o tempo de preencher, da gente olhar para dentro da gente, interiormente, espiritualmente, e nos encher da graça de Deus, para ter força, para ter coragem de enfrentar todos os desafios que Deus proporciona em cada tempo. E esse é o tempo que nós temos que viver. E talvez também seja um tempo de muito aprendizado. E talvez vai ser um tempo que a gente vai dizer como eu aprendi com esse tempo de pandemia. Né? Para eu ser hoje o que eu sou, eu precisei passar por essa história. De quando eu poderia abraçar, eu não abraçava. Quando eu poderia olhar nos olhos, eu não olhava. Quando eu poderia sorrir, eu não sorria. Quando eu poderia cumprimentar, eu não cumprimentava. E agora eu sinto saudade de tudo isso. Então talvez esse momento seja um momento que Deus nos favoreceu para a gente valorizar o quanto a gente tinha e a gente não valorizava. Então que tudo isso seja esse grande aprendizado para cada um de nós, para toda a humanidade, para o mundo inteiro, de que Deus nos construiu e nos viveu nesse sentido de nos chamar para viver em comunidade. E está aí o grande convite, que sozinhos fazemos pouco, mas com a comunidade nós somos uma potência de transformação do bem, em nome do nosso Criador, que trouxe essa vida e que nós possamos viver intensamente essa vida com alegria, a alegria do Evangelho, que tanto fala o Papa Francisco, né? Ser cristãos felizes, porque como é triste olhar para um cristão triste, né? Então viver essa alegria do Evangelho, deixar irradiar, estarmos cheios, preenchidos de Deus para a humanidade.